Salve galera, mais uma semana reunidos aqui no Projeto X, eu sou o Gabriel Feitosa. Hoje temos mais um encontro no seu X da Atualidade, falando sobre o Sudão. Bom galera, a questão do Sudão é um ponto hoje, né, que percebemos bem ausente na mídia de maneira geral, faz parte dessa série de conflitos que temos, especialmente na África, que tem sido frequentemente ignorados nos últimos anos, o caso da Somália também, né, o caso quando a gente analisa o Oriente Médio também envolvendo o Iêmen, são conflitos da nova ordem mundial que não estão aparecendo na grande mídia. E, bem, é interessante perceber que, por não estarem figurando ali como protagonistas no jornalismo, é bem possível que o seu concurso queira trabalhar, né, de uma maneira, né, rara para pescar esses conflitos que têm sido colocados de maneira mais periférica. O caso do Sudão é um caso, né, que se estende, é um conflito que vem do iniciozinho dos anos 2000 e que vem se intensificando muito no final do ano passado. Quando nós olhamos para o território do Sudão, a gente percebe que até mais ou menos 2011, 2013, era um dos maiores países da África, se não o maior, mas ele passa uma forte divisão, formando o que você chama de Sudão do Sul e mantendo o Sudão do Norte com apenas o nome, né, Sudão. Essa é uma divisão que foi se organizando em 2011, a partir de um plebiscito, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e que, evidentemente, vai gerar uma série de conflitos. Porém, hoje, né, a gente percebe tanto conflitos no lado norte como no lado sul desses dois Sudões, vamos dizer assim, que são conflitos que têm características internas também muito fortes. Cabe a gente analisar esses pormenores, tá? A gente vai comentar também na aula de hoje como que o Sudão ele tem um posicionamento geográfico muito estratégico nesse jogo econômico africano, então ele acaba sendo também alvo de uma série de holofotes internacionais, o caso da China, da Rússia, evidente, Estados Unidos, né, Arábia Saudita, tem um certo olhar sobre esse território, que ele tem uma conexão muito forte com a região do chamado Chifre africano. Então vamos tentar entender tanto essas questões internas, como a geopolítica, tá? Para ver como é que esses conflitos se desenvolveram. Bom, analisando aqui, a gente nota que os conflitos no norte, vamos olhar primeiro para o território do Sudão, que é a região norte, tá? A partir da figura do ex-presidente Omar al-Bashir. O Omar al-Bashir foi presidente, né, do Sudão desde 1989 e desde lá ele vem se organizando dentro de uma lógica ditatorial. Ele chega ao poder por meio de um golpe, ele depôs à época o antigo primeiro-ministro que tinha sido eleito democraticamente, então de lá para cá ele vem organizando-se de maneira bem autoritária, estabelecendo um governo de base autocrática, e que no final do ano passado, né, em dezembro de 2018, né, eclodiram uma série de levantes contra a figura do Omar al-Bashir, esse rapaz da imagem, né, envolvendo especialmente a questão da alta dos combustíveis e principalmente a alta do preço do pão, que foi aí meio que o estopim para o desenvolvimento de uma revolta generalizada contra a figura desse rapaz. A gente nota que ele acaba derrubado oficialmente em abril desse ano, né, vai ser preso, né, deposto e preso, e de lá para cá o governo do norte vem se transformando num verdadeiro caos. Pois desde abril até agora a gente não conseguiu definir claramente quais são os rumos desse novo governo. O Sudão entrou no invólucro ali num governo de transição, uma espécie de governo de coalizão, mas que acabou ainda não conseguindo se desenvolver plenamente. E a gente nota heranças dessa longa era de al-Bashir, como eu disse, desde 89, né, veio se estabelecendo. Ele já foi até denunciado pelo Tribunal de Haia nos Países Baixos como verdadeiro genocida, e também nos próprios grupos locais no Sudão acusam o al-Bashir de ter atuado no patrocínio de certos grupos, né, radicais islâmicos, que o Ocidente apelida de grupos terroristas. Então há uma forte acusação sobre a figura de al-Bashir de ter atuado em consonância com esse terrorismo, entre aspas, né, islâmico, e também no sentido de ter surrupiado, né, trazido as estruturas de governo para baixo do seu braço, num claro governo ali, tendendo a uma corrupção enraizada, né, o que muitos vão apelidar de cleptocracia, né, essa ideia de um governo que se estrutura com base na corrupção endêmica. Essas são as críticas que a oposição fez ao al-Bashir e é o que veio ali como ponto ideológico para a sua derrubada. Os protestos começaram em dezembro de 2018 e oficialmente em abril ele é derrubado. De lá para cá, né, após essa queda desse ditador Bashir, o Sudão inicia o que eu falei, né, um governo de transição com aspecto militar.
E de lá para cá, é evidente que a população civil também está se colocando contra esse novo governo, que é um governo indefinido, porque ele não foi colocado com base em nenhum tipo de eleição. Esse governo militar se recusa a entregar o poder para os civis, se recusa a convocar uma eleição, então a gente tem uma continuidade de revoltas. Lembrando, galera, que o Sudão, de maneira geral, ele vive duas grandes guerras civis ao longo da sua história. A primeira nos anos 40 e 50, que são guerras ali que culminaram com a independência do Sudão, que se torna ali livre a partir dos anos 50, era uma antiga colônia inglesa. E um segundo ciclo de guerras civis que vieram nos anos 90 e que chegaram ali mais ou menos ao seu fim em 2003, quando você teve um forte protesto pela separação do norte em relação ao sul. Então, o al-Bashir, ele vive principalmente a segunda guerra civil sudanesa e acaba derrubado nesse processo. A gente percebe, né, que desde lá você tem um grupo revolucionário apelidado de ALC, né, que é a Aliança para a Liberdade e Mudanças, né, que é a sigla em inglês, que tem se utilizado especialmente da estratégia da desobediência civil, ou seja, desobedecem às leis militares, ocupam praças, vão tentando boicotar também uma série de produtos, isso no território norte, né? O que vem gerando choque, atrito direto com o governo militar. A gente está gravando esse vídeo aqui no iniciozinho do mês de julho, né? No final de junho de 2019, nós já tivemos protestos que culminaram com o assassinato de mais de 100 pessoas, né, nas ruas do Sudão do Norte. Então, isso vem gerado, obviamente, holofotes da ONU, né, da Anistia Internacional. A gente também tem a Secretaria-Geral de Refugiados da ONU, que tem olhado para esse caso com um certo cuidado. Então, é bom você entender que, no caso do Norte, os conflitos se intensificaram pela ação deste ditador que é derrubado, né, o al-Bashir. Nesse sentido, a gente percebe o seguinte, como é que se desenvolve o Sul, então, né? Esse é o território aqui que seria o Sudão completo, né? Essa areazinha vermelha que tem como capital a cidade de Juba, seria o Sudão do Sul, ele concretizou a sua independência originalmente num plebiscito de 2011, tá? Esse plebiscito ele tinha sido prometido em 2005, né? E de 2005 em diante, uma série de protestos no Sul foram organizados para que essa votação pudesse acontecer. Mais de 90% da população do Sul foi favorável ao plebiscito de 2011 e o Sudão do Sul passou a figurar aí como o país mais jovem do mundo, né? De lá para cá, né, de 2011 para cá. Isso é um dado também interessante, né? O surgimento dessas novas repúblicas, desses novos, né, governos na África, mostram um ponto fundamental aqui. Primeiro, esses separatismos têm muito a ver com questões étnicas. A gente vê na região sul mais de 60 etnias aglomeradas e que vão buscar uma emancipação própria, tá? Um outro ponto bacana é você perceber que o sul, ele também tem uma característica religiosa muito própria. A maioria no sul é cristã. Enquanto o governo do norte, que se transforma hoje num país enorme dentro da África, né, é um governo de maioria islâmica, né? O próprio governo do antigo ditador, o al-Bashir, era um governo de tendência muçulmana, né? Então você vê que a questão cristianismo versus islã se transformou num ponto fundamental para figurar a diferença e a separação entre os dois territórios. Temos aqui na região de Abyei, bem na fronteira entre o Sudão do Norte e do Sul, uma forte região petroleira que está em disputa. O ponto é, os principais postos de petróleo do Sudão hoje figuram no território do Sul. Porém, as refinarias estão acima, estão no norte. Então isso gera uma grande querela, né? Porque apesar do Sul extrair petróleo, ele é refinado na região norte, o que é evidente pode gerar um encarecimento de derivados do petróleo no território sul, já que as refinarias não estão ali, estão acima. Então isso é um ponto que acaba colocando também um conflito entre o sul e o norte, muito relacionado à questão petroleira. O próprio al-Bashir já tinha sido muito criticado no passado por ter ali permitido uma certa separação do sul em relação ao norte. Então isso também é um ponto que você pode argumentar que intensificou os conflitos contra esse ditador no norte. Essa insatisfação que os norte-sudaneses tinham, né, em relação ao ditador ter permitido um certo separatismo sulista. E aí, bem, vamos entender o que acontece no caso dos conflitos do Sul. O que acontece no caso do Sudão do Sul e a guerra civil por lá. Nesse caso, os conflitos no Sul têm uma relação muito forte, primeiro com a questão étnica, como eu comentei, são mais de 60 etnias ali que acabam levando a um conflito com o ramo linguístico e também nas questões das religiões, né? Porque além de você ter o cristianismo, você também tem o animismo como religião predominante no Sul. Os animistas, né, figuram ali religiões politeístas e tribais,
que tem como ênfase o culto a elementos da natureza, né? Essa ideia dos animais e das plantas. A gente percebe também, como eu já disse, uma falta de recursos do petróleo, já que ele é refinado no território norte. E tendo 12 milhões de habitantes no Sudão do Sul, ele figura com 2,2 milhões de pessoas deslocadas. Hoje a ONU já estabelece que o Sudão do Sul ele figura no terceiro lugar no mundo com o maior número de refugiados, né, perdendo apenas para a Síria e para o Afeganistão. Então o Sudão arrancou aí o terceiro lugar, gerando, né, mais de 2 milhões de refugiados, que na sua maioria ou vão migrar para o norte ou para os territórios limítrofes, é o caso ali da Etiópia, de Uganda, que está um pouco abaixo, da República Democrática do Congo, ou ainda tentam ir para o norte da África, tentando chegar até o Mediterrâneo, para de fato chegarem à Europa. Então a gente tem ali o terceiro lugar no maior número de refugiados do planeta nessa região sul, e a causa tem muito a ver com as questões étnicas e com os recursos econômicos derivados do petróleo. Perceba também, né, que eles também recebem muitos refugiados. E isso é muito louco na dinâmica, né, das migrações internas na África. Né? Tem muita gente saindo, mas também muita gente chegando. Muitos do norte passam a fronteira para o Sudão do Sul, né, que acaba recebendo mais de 250 mil pessoas vindas do Sudão nortista. Então, realmente, apesar dele gerar muitos refugiados, ele também está acabando recebendo muita gente, né? A gente percebe como língua predominante o inglês e o árabe e os níveis socioeconômicos assustadoramente ruins, né? A alfabetização, ela chega a 27% da população, né? O Gini também é muito complicado, né? Que seria esse índice de desigualdade social no sul. É bem complexa essa situação que envolve uma guerra civil de ramo religioso e étnico. Dentro dessa lógica, a gente percebe duas etnias no Sudão do Sul que são as principais e que estão entrando em maior número de conflitos. São os Dinkas e os Nuers. A gente tem, né, dentro da dinâmica política do Sudão do Sul, depois da sua separação definitiva em 2011, a gente vai perceber a presidência na mão de um cara do grupo Dinka, né, de um representante do grupo étnico Dinka, que é o Salva Kiir Mayardit. Esse rapaz, né, como presidente, ele acaba evidentemente dando mais ênfase à sua etnia. O seu vice é exatamente da etnia oposta, da etnia inimiga, digamos assim, que é a figura de Riek Machar. E, bem, a tentativa de estabelecer um governo de coalizão entre as duas principais etnias é uma clara tentativa pacificadora, né? Eu coloco o presidente de uma etnia X, o vice de uma etnia Y, e os grupos étnicos são inimigos, mas ao colocar os dois principais representantes políticos dessas etnias contrastantes, eu estou tentando criar uma coalizão. O ponto é, no final do ano passado, né, especificamente em dezembro de 2018, nós vamos ter uma série de denúncias por parte do presidente que coloca que o Riek Machar estava organizando um golpe contra a presidência dos Dinkas. Isso acaba gerando uma grande guerra civil entre as duas raças, entre os dois grupos, né, culturais, que vão uma hora defender o presidente e o outro defender o vice. E a Guerra Civil vem se estendendo dessa maneira desde então. Né? A Guerra Civil se transformou em um forte conflito étnico devido a essa suposta tentativa de golpe por parte do vice-presidente Riek Machar. E desde então isso tem gerado massacre nas ruas, inclusive crianças, né? A ONU tem denunciado ali a morte de crianças por parte dos dois grupos, né? E que se identificam como inimigos. E aí, galera, isso é gabarito certo de questões de vestibular. Há muito tempo, quando falamos da África, um dos grandes problemas são as fronteiras políticas que são diferentes das fronteiras étnicas. É bom você ter isso como um norte na hora de estudar a África, né? Desde o processo colonizador e do processo de independência da África, essas fronteiras criadas de forma artificial, claro, e sem levar a consulta do africano, intensificam os conflitos entre essas etnias. Você vê, durante as guerras pela independência do Sul, momentaneamente essas etnias se viram unidas. Mas a partir do momento que conseguiram a sua liberdade, criando um novo país, os conflitos linguísticos, né, vieram à tona e a gente tem essas representações políticas encabeçando essas guerrilhas. É legal deixar claro o seguinte, que além disso, o Sudão também tem um papel geopolítico, de maneira geral, muito importante. Primeiro de tudo, os Estados Unidos já impuseram sanções econômicas ao Sudão entre 1997 e 2017, tá? Inclusive, parte dessas sanções vieram no momento onde o Sudão tinha sido acusado de abrigar momentaneamente o ex-líder lá, o Osama Bin Laden, durante os conflitos ali em 2001 e 2003.
Então, houve ali naquele momento a intensificação das sanções americanas ao país e elas foram retiradas em 2017. E isso já é um ponto que te serve para explicar parte dessa crise sudanesa, né? O país viveu ali embargos econômicos e também, né, científicos pelos Estados Unidos nos anos 90 e 2000. Um outro ponto, a gente também tem no antigo governo do ditador, o al-Bashir, o envio de várias tropas sudanesas ao Iêmen para apoiar alianças contra o Irã, para apoiar alianças árabes contra o Irã. Lembrando que o Irã, a gente já comentou isso aqui, né? Ele tem certo braço sobre o Iêmen no apoio ao grupo revolucionário dos Houthis. Então isso pode gerar, né, uma guerra, digamos, de proporções frias, mas que podem esquentar a qualquer momento entre o governo do Sudão e o governo do Irã. Um outro ponto bacana também é perceber um flerte com o Catar e a Turquia. A Turquia, né, já analisamos isso, ela tem ali certas bases na ilha de Suakin, no Mar Vermelho, que é um território ali banhado pelo Mar Vermelho, que está ligado à área do chifre africano. Então, há esse indício da própria influência estrangeira sobre essa região, pela própria importância econômica da área do chifre, vide ali a própria região da Etiópia, que também foi muito, né, seduzida pela Itália no século XIX. Tentamos uma série de invasões ao chifre africano por parte do Mussolini também na Segunda Guerra Mundial. É uma área com forte trânsito também na atuação de piratas, né, que vão ali chantagear governos locais e que estabelecem governos, né, guerrilheiros e governos de milícias autônomas. Então há todo esse argumento de que talvez a Turquia tivesse interesse em influenciar a chamada ilha de Suakin naquela região e flertou com o governo do Sudão à época. Um outro ponto, né, é evidente que é uma rota de passagem de refugiados para o Mediterrâneo, né? Quando a gente olha o mapinha, muitos vindos dessa região da África Central, né, da República Centro-Africana, da própria Etiópia, passam pelo Sudão para chegar ao Mediterrâneo. Lembrando que o Nilo, ele surge, né, abaixo do Egito, na região sudanesa, aquela área que eles chamam de Nilo Azul, e vai ter o seu delta mais acima. Então é também importante essa área por conta da disponibilidade hídrica, pela agricultura. Isso vem desde os impérios, né, egípcios, né, dos impérios dos núbios do período da Antiguidade, e também dá uma estratégia legal para essas fronteiras sudanesas. Então muita gente passa por aqui para chegar ali até a Líbia, até o norte do Egito, até a Tunísia, para, enfim, alcançar Lampedusa, alcançar ali a Sicília e, de alguma maneira, adentrar a Europa. Então, tudo isso pode ser utilizado ali como um ponto muito interessante para você dar, né, esse caráter de protagonismo ao Sudão. Não esqueça desse país na análise dos seus conflitos estrangeiros, galera. Espero ter ajudado vocês na aula de hoje. Os comentários são esses. Deixe suas dúvidas aqui abaixo. O Projeto X está sempre junto de você para te ajudar no vestibular. Até a próxima.